Fala aí galera, eu sou o T e olha só, o formato mudou por completo. Não no TCG, porque a Banlist, apesar de ter feito algumas questões, não mudou tanto assim o formato, apesar de ter sim liberado algumas questões, como por exemplo, decks que aparecem com banimento do duelo, como eu mostrei pra você nesse vídeo aqui em cima. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o formato no OCG. Por quê? No OCG teve o reporte da Road, né? Eu já postei esse vídeo pra vocês ontem, se eu não estiver enganado. E caso você não tenha acompanhado, dá pra acompanhar no card que eu vou deixar ali em cima daqui a pouco. E por lá nós temos um deck que vem crescendo e vem tentando dominar o formato por lá junto com o Malice e o Yuumi, que na verdade o Yuumi é um deck muito mais estranho do que a gente imaginava. Apesar de longe ser o deck mais quebrado, roubado, ele tem vários problemas estruturaizinhos que, se você pesar na balança, partidas a longo prazo, jogar indo segundo, acaba que os outros decks são melhores e um deles é o Dragon Tail, tá, cara? Então o Dragon Tail, que sinceramente lá no começo eu acho que eles anunciaram como sendo o Dragon Tail, né? Tail de histórias e não Tail de cauda, que é como tá agora, né? Então agora tá sendo tipo o rabo do dragão, antes era os contos dos dragões, né? Então tá um pouco diferente, eu não sei exatamente qual que é o certo, mas enfim. Mas o Dragon Tail é um deck que veio na coleção especial, né? Na Side Collection de Justice Hunters, que eu já comentei um pouquinho sobre com vocês aqui, colocando no jogo o deck de Canine, Yuumi, Canine focado em Exceed, Yuumi focado em Synchro e os Dragon Tail focados em Fusão. E o Dragon Tail é um dos decks mais competentes do OCG e é um deck bem interessante porque não tem camadas tóxicas com relação a como o deck joga. É um deck que tem tudo pra ser um jogo interessante, tem tudo pra ser um formato interessante com o Dragon Tail no topo do formato, certo? Então, além dele, tem o Malice que tomou poucos hits, tem o Yuumi que é um pouco nocivo, mas a estrutura do deck já faz com que, imagino que no decorrer do tempo, ele caia de popularidade por ser um deck que toma algumas techs muito doloridas, bem sensível, muito mais sensível do que os demais decks a Board Breakers, muito mais sensível a algumas interrupções tipo Ash Blossom, mas também mais sensível jogando segundo mesmo, tá? Na verdade, sensível jogar no segundo mesmo porque ele precisa que tenha o Link no campo que é Tanner, né? As pessoas me disseram isso nos comentários no vídeo que eu postei ontem, né? E aí, obrigado pra você que comentou isso aí, por exemplo. Como o deck não tem Tanner na engine, você acaba precisando que o Link se segure no campo, porque o Link é o Tanner pra chegar no Synchro. Tirou o Link do campo, acabaram os Tanners. Então tem diversos problemas em volta do Yuumi e o Malice sim é um deck muito sólido e competente, mas o Dragon Tail é o deck que vem brigando com ele, certo? E aí tendências são colocadas no formato, como por exemplo, o uso do Retaliate em si, e você vê que um deck ele acaba sendo relevante quando, mesmo ele não sendo muito opressor e roubado, ele acaba sim moldando as cartas que os outros decks usam para poder jogar contra ele. Então assim, cara, eu acho o Dragon Tail um deck bem interessante, hoje nós vamos comentar sobre ele, porém tem uma parada que eu não sei se você já viu, mas a Konami ela faz de tudo para estragar o próprio jogo, e ela fez com esse deck aqui que tem um monte de camadas interessantes e legais. A Konami tá fazendo o possível para tentar estragar o formato que tem tudo para ser interessante com esse deck presente no formato. Vamos acompanhar para eu te apresentar, para eu te falar sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu só vou passar rapidinho pela Road, né, que nesse vídeo aqui em cima eu comentei especificamente sobre como tá o formato. Aqui tá a Road mostrando como é que tá mais ou menos o formato no OCG, onde o Malice é o principal deck, o Yuumi com essas fraquezas, acho que o Yuumi vai tender a cair, e o Dragon Tail como sendo o deck na rabeira aqui, ó, do Malice, né, um deck bem competente. Aqui tá mais ou menos o que eu falei do Retaliate em si, né, usado aqui pelo Malice, por exemplo, e o Dragon Tail tá mostrando mais ou menos aqui um esboço de uma decklist desse deck, né? Como vocês podem ver, ele é um deck, quer dizer, eu não sei se dá pra ver aqui, né? Mas ele é um deck que ele não tem tanto, ele tem um certo espaço pra tech card, como vocês podem ver o cara tá usando Nibiru 2, né? Ele tá usando aqui, ó, 9 cartas, que são os Foaros, o Ash Blossom e o Belly, são 9 aqui, com mais 2 são 11, com mais 2 são 13, com mais 2 são 15 Hand Traps, que é o que Mermeio usa aqui com a gente no TCG, tá? O Mermeio é um deck que tem espaço pra usar 15 cartas. E aí é claro que depende, tem que adaptar e tal, mas o Mermeio é meio desesperado, ele tem que usar Foalos e Purlia, por exemplo. Mas são 15 slots, além dele ter a possibilidade de usar o Dominus Impulso, coisa que alguns decks não tem. Mas são 15 cartas. De resto, é um monte de engine, e é muito importante que as tech que vocês usam aqui sejam monstros e não spells. Por quê? Porque precisamos de combinações de cartas para fazer fusão. Ele é um deck de fusão que
As fusões consistem em serem feitas com um Dragon Tail, na verdade, principalmente tem que ter um monstro na mão, né? Um Dragon Tail mais um monstro na mão, sendo que esse monstro pode ou não ser Dragon Tail. Então por isso que a gente precisa bastante que as techs que você usar, se possível, que sejam monstros, né? E aí os Dragon Tails, todos eles trigam quando são usados como materiais de fusão. A gente tem as spells que fazem fusões, além do dragãozinho novo fazer fusão, mas principalmente, quer dizer, mas para acelerar isso também, o King of the Swamp é usado para poder pegar a Poly, para você ver como é um deck bem estranho com relação ao que a gente é acostumado de ver uma jogada com normal sumo, efeito, pega a carta, full combo. Esse deck não faz isso, tá? Só para você ter uma mínima noção, a gente vai só recapitular antes da gente poder avançar para o que de fato eu quero mostrar aqui para vocês, porque primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o deck, né? Então, aqui a gente vai só recapitular rapidinho os efeitos dos monstros, né? Então assim, cara, é um deck de fusão focado em fazer a fusão desse carinha, que é um dragão. O material é um Dragon Tail, mais um monstro na mão. E tá aqui, ó, antes era Dragon Tail, e aí depois eles mudaram pra Dragon Tail de rabo, né? Enfim, e aqui nós temos o outro que é um Spellcaster, que também é feito com um Dragon Tail, mais um monstro na mão. E é assim que a gente faz as nossas fusões. Como eu já comentei com vocês sobre a evolução do Fusion Sumo nesse vídeo aqui em cima, a Konami tem que tentar usar de alguns artifícios para colocar a fusão no jogo, cara, porque a fusão é uma mecânica muito ruim e atrasada se você compara com as mecânicas fortes de Link ou de Exceed, de Synchro que existem por aí. E aí uma delas é tentar roubar na mecânica fazendo fusões de Branded Fusion, ou então tentar usar um deck que o farma no campo para você ter os materiais no cemitério. E aí você farma via Link, e esses materiais do cemitério voltam pro deck, ou então você só bane eles porque sim. Então ela tem que tentar roubar de alguma forma. Esse deck, ele rouba mais ou menos. Ele usa a forma mais arcaica de se aproveitar de fusões, que é fazer com que as fusões triguem efeitos. É isso. É como se fosse o Shadow, né? O Shadow, ele tenta usar dois artifícios para poder burlar o Fusion Summon, né? Para poder burlar não, para colocar o deck de fusão num patamar mais interessante, que é todos os Shadows trigam efeito, não é o mesmo efeito, mas todos trigam efeito quando vão pro cemitério como material de fusão, para tentar segurar um pouco. Eles são flip, mas isso é questão da época. Além disso, ele tem o Shadow Fusion, que o Shadow Fusion, quando o oponente tem um monstro do extra deck, você usa os materiais do deck, e os materiais do deck trigam efeito sendo enviado para o cemitério. Então você faz N efeitos diferentes, porque a fusão que entra a Construct também vai trigar mais efeitos. E não só isso, a fusão quando vai para o cemitério recicla as cartas Spell Trap do cemitério para tua mão. Então tem todo um contexto que a Konami fez ali para tentar fazer a fusão ser mais barata. Esse deck tem uma questão parecida, porque todos os monstros, quando são enviados para o cemitério, né? Se esse card é enviado para o cemitério com material de fusão, você pode setar um Dragon Tail Spell do deck para tua mão. Nós temos 4 Spell e Traps, né? Nós temos aqui, ó, uma Spell, outra Spell, uma Trap e outra Trap. Então nós temos 4 Spell Traps, e se a gente conseguir trigar todos os nomes para poder setar essas cartas, já tá maneiro, tá? Então todos eles compartilham do efeito de ser enviado pro cemitério para tentar deixar a fusão mais barata. Ele seta uma Spell Trap do deck. Além disso, nós temos aqui a Lucius, que é o starter, né? Ela pega um Dragon Tail, um monstro do deck pra mão quando ela é invocada. Nós temos aqui a Fimena, que da mão, ela tem um efeito Quick durante a main phase de fazer fusão de um Dragão ou Spellcaster, né? Usando o material da mão ou campo. Então ela é quem deixa você fazer a fusão de maneira quick no turno do oponente. Ela é o monstro, ela fica na nossa mão, não toma back row, então tranquilo. Nós temos agora os dragões, que são mais paradões, mas eles têm umas questões extras, né? Eles também fazem a mesma coisa, que se eles vão pro cemitério, eles setam um Dragon Tail Spell Trap, né? Pro cemitério com material de fusão, mas além disso, eles têm um efeito extra, né? Que além de setar essa carta, eles têm efeito extra. Esse cara aqui, ó, o verde, ele você pode destruir um monstro no campo sem dar alvo. E o vermelho deixa você matar uma Spell Trap sem dar alvo. Mas além disso, como eles têm um efeito secundário, né? Porque eles não são os normal summon e tal. Ele diz que se um Face Fusion monstro que você controla é destruído por carta do oponente enquanto esse dragão verde está no cemitério, você pode colocar essa carta no fundo do deck e, se fizer, Special Summon um não Fusion Dragon Tail do cemitério. Não é um efeito muito bom, mas esse outro efeito é muito bom, ó. Se ele tá no cemitério, você pode escolher um Spellcaster Dragon Tail no teu cemitério, coloca essa carta, né? Esse dragão vermelho no fundo do deck, e aí adiciona o alvo para tua mão. Então esses são os monstros, né? Agora as fusões, rapidamente sobre elas, né? Se esse card é Fusion invocado, que é a fusão dragão, você pode escolher monstros no campo e ou cemitério pelo número de monstros usados como material e retorne eles para tua mão. Lembrando que o material é um Dragon Tail monstro, mas um ou mais monstros na mão, tá? Então ele pode ser interrupção, mas ele também pode ser recovery. Você pode usar uma hand trap da tua mão com material de fusão, ele entra e pega a hand trap de volta. Pode ser nesse turno, pode não ser nesse turno, mas no outro você consegue também.
também, se você usou um Ash Blossom de material, no outro turno, se ele entrar, ele pode dar efeito e pegar o Ash Blossom do cemitério para você dar no oponente, o que é uma parada interessante. Mas também ele pode entrar voltando carta do oponente para mão, é uma fusão legal. E aí o outro efeito compartilha os dois, né, que se 2 ou mais monstros são mandados pro cemitério ao mesmo tempo, enquanto qualquer uma das duas fusões está no cemitério, você faz summon dela de volta, mas bane quando ela deixar o campo. Esse cara aqui que é o Spellcaster, que tem os mesmos materiais de fusões, ele é um pouco diferente, né, porque o efeito é, quando você ativa um Dragon Tail card ou efeito, você pode escolher uma carta que o oponente controla e destrói ela, além do segundo efeito ser igual o dragão. As fusões, essa aqui deixa as spells, né? Deixa você pegar um Dragon Tail do deck pra mão, é um rota, e se o oponente controla o monstro, você pode fazer fusão de um dragão ou Spellcaster, usando o monstro da mão ou campo como material. Então é um rota, se o oponente controla o monstro, você faz uma fusão. Essa spell aqui é como se fosse a Branded Fusion do deck, né? Que você vai fazer fusão de um Dragon Tail usando o monstro da mão ou campo como material. Ou então você pode usar do deck também, né? Monstro do deck como material. É mão, deck e o campo. E aí você não pode fazer summon do extra, exceto fusões. Qual que é a questão? Eu posso usar os dois materiais do deck? Não, porque os materiais dos monstros aqui, ó, é um Dragon Tail mais um monstro na mão. Então, por mais que a minha spell me deixe usar materiais do deck, eu não posso usar os dois do deck, ou três do deck. Eu tenho que usar obrigatoriamente um da mão. Pelo menos um da mão. O único material que eu vou jogar no deck é um Dragon Tail, beleza? Então, ela é equilibrada por causa disso. As Spell Traps as traps, na verdade, são muito boas. Que você escolhe um monte de posição de ataque, retorna ele pra mão ou pro extra deck, e aí você pode colocar um Dragon Tail do teu cemitério ou banido no fundo do deck e comprar uma carta ainda por cima, tá? Então essa carta é bem interessante, volta a carta do oponente pra mão e ainda compra uma carta, certo? Então é uma boa carta. Essa outra também é bem interessante, você faz coisa parecida, né? Você escolhe uma Spell Trap Face Up, nega os efeitos e aí coloca um Dragon Tail do teu cemitério do banimento no fundo do deck e também compra uma carta. Importante frisar que por causa disso, é um efeito legal, que te dá plus e tal, mas por causa disso essas cartas tomam Ash Blossom. Toma Ash Blossom ou Belly, né? Então, deixa eu ver. E Belly também toma. Então é importante frisar isso, que aí um Belly ou um Ash nega o efeito inteiro da carta, tá? Mas essa nega Spell Traps e essa aqui volta um monte do oponente em posição de ataque pra mão. Então você vê que os materiais de fusões que você usa, se você usou 2 Dragon Tail, são 2 Spell Traps que você seta. E isso te dá uma dinâmica de jogo muito legal. E o deck, de novo, não é o One Card Play. Tem que ficar usando materiais da mão. E isso faz com que você tenha uma parada muito legal, né? Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês rapidinho, né? Porque eu tentei separar aqui um pseudo combo pra gente poder acompanhar. Que a gente tem essa mão genérica, dá pra jogar, né? Porque essa carta aqui é o Rota e eu tenho um monstro na minha mão, então já tá safe. Eu tenho uma mão ótima, mas aqui o objetivo a gente vai pegar a melhor carta do deck, que é a Lucia, junto com uma carta genérica qualquer. Vamos dar normal summon da Lucias aqui, ó, efeito dela, e aí você pega aqui uma Fimena, você vai dar efeito da Fimena pra fazer fusão, funde um do campo e um da mão, eu tenho que usar esse Ash Blossom, né, beleza, qualquer um. Fiz aqui o dragão, né, o Altarium vai dar efeito, mas também a Lucias vai dar efeito, porque ela foi usada como material de fusão. E aí eu seto agora a Haru do deck, né, que é a carta que é a Branded Fusion, beleza? O efeito do dragão é reciclar essa Fimena, quero ter ela na minha mão, né, eu podia pegar o Ash Blossom e passar o turno. E aqui eu podia setar uma trap defesa, mas a gente vai continuar. Eu vou dar agora o efeito da Haru para fazer fusão, então eu uso um da mão e um do deck, e aí eu uso o dragão aqui, né, o Rugula do deck, o vermelho, e aí eu faço agora a fusão do mago, né, o Gramel. No cemitério, os dois trigam, então tanto a Fimena triga e tanto o Urvel também triga. É o Urvel o nome dele? O Urgula, né, que é o dragão vermelho, também triga. Então agora eu seto 2 cartas do deck. Setei aqui uma Roar, setei também uma Flame, então agora eu tenho uma negação do cara, né, uma negação de Spell Trap, eu volto um bicho do cara do cemitério, do campo, em posição de ataque pra mão, e ainda compro 2 cartas nesse processo, pra tentar repor esse gasto de carta que eu tenho, e ainda dou o efeito do dragão vermelho no cemitério, ó, pra poder botar ele no fundo do deck e pegar a Fimena do cemitério pra minha mão. E isso aqui é tudo que eu faço. É só isso que eu tenho. Quando chegar no turno do oponente, eu posso. Esse cara não faz mais nada, tá? Ele não faz mais nada. Ele tá parado aí, faz mais nada. Então, quando chegar no turno do oponente, eu posso dar efeito da Fimena, se eu quiser. Fundo esse cara com esse cara e faço uma fusão, por exemplo. E aí eu posso colocar uma fusão qualquer. Pode ser outro do Altarium. Certo? Não pode não, perdão. Não posso fazer isso. Deixa eu ver. Pode catar essa carta, Fusion Summon um dragão ou Spellcaster, né? Então, se tiver algum dragão ou Spellcaster que dê pra fazer usando os dois no campo, eu posso. Se eu tiver uma carta na mão, e detalhe, essas cartas aqui, ó, me deixam comprar mais cartas, e eu tenho muito mais monstro no deck do que não. Então, eu posso comprar alguma coisa pra fazer fusão no turno do oponente.
Então isso aqui já é um ponto. Eu tenho essas interações aqui. Quando eu ativo qualquer uma das traps, esse cara dá chain e eu mato uma carta do oponente, né? E se eu fizer outro Altarium, o Altarium pode entrar voltando carta do oponente pra mão, o que também é bem interessante, né? E eu comprei duas cartas por causa do efeito disso aqui também, além de que, se eu usei algum Dragon Tail aqui da minha mão como material, eu já tenho follow pra depois, o que é muito importante. Então é só isso aqui que o deck tem pra fazer, né? A Konami lançou depois um novo Dragon Tail, que é esse dragãozinho aqui, ó, que é usado também atualmente no deck. Ele é parecido, mas enfim, primeiro o efeito dele no campo é que durante a main phase você pode fazer uma fusão rápida, basicamente. Então agora, além da Fimena, que eu deixo na minha mão, eu posso dar o efeito desse carinha aqui, ó, e deixar ele no campo para fazer fusão rápida no turno do oponente, o que é o que eu quero de fato fazer, né? Usando ele mesmo com mais alguém da mão para fazer alguma coisa. E ele só faz fusão de Dragon Tail, né? A Fimena faz fusão de Dragão e Spellcaster. Se ele é enviado para o cemitério como material, eu posso setar um Dragon Tail Spell Trap do deck, igual todos os outros, e aí eu posso negar o efeito de um face up onde o oponente controla. Então ele também acaba sendo interação, além de ser follow up, além de fazer fusão. É uma carta muito boa que você usa Tree Off no teu deck, tá? Então basicamente, cara, esse aqui é o Dragon Tail. O meu objetivo do vídeo era falar isso? Não era falar só isso. Por quê? Quando você olha aqui a dinâmica do jogo, você percebe que não é uma coisa muito... não é cancerígeno, né, maluco? Se eu for passar de novo aqui pra decklist, vocês podem acompanhar aqui comigo que... cadê a Road? A Road, aqui, ó. Vocês podem acompanhar aqui comigo na decklist que não parece ser algo muito opressor, né? E não só isso, tem um monte de dinâmica interessante e parece ser um deck que acaba tendo uma mirror legal. Se tiver muito Dragon Tail no formato, você acaba tendo jogos dinâmicos, né? De hand traps que colam, mas que o deck tem um monte de carta repetida que faz a mesma coisa, né? Então, tipo assim, todo monstro pode ser usado como material de fusão e todos eles trigam para colocar as cartas para tentar jogar depois. Então, tem dinâmicas legais aqui em volta desse deck, tá? O King of the Swamp, pelo fato de você usar ele para pegar a poly, para acelerar a tua fusão ou então para fazer mais fusões diferentes, ele acaba também sendo um material específico, né? Então você pode substituir um Fallen Albaz, um Dark Magician, alguma carta assim que precisa de um material específico, um Blue Eyes, e aí você pode fazer fusões genéricas. Então se quiser usar fusões de Albaz aqui, pode, porque aí o King of the Swamp usado como material te ajuda. Você pode substituir o King of the Swamp por Dark Magician, né? E aí por isso que você faz o Dragon, usando um outro dragão, que são esses bichinhos aqui. Você pode também substituir o Blue Eyes do Tyrant Dragon, ó, pelo Blue Eyes White Dragon. Aí você faz o King of the Swamp e usa outro dragão pra fazer o Tyrant Dragon, e o Tyrant Dragon bate todo mundo, seta trap do cemitério. Então são essas dinâmicas aí, ó. Olha o extra deck do cara. São todas cartinhas que vão tirando uma carta ou outra do oponente, e a única negação, de fato, é o Dragon. Então é um deck bem saudável. Mas por que eu tô dizendo que a Konami tem o potencial de estragar o formato? Bom, esse deck, que acaba sendo uma das melhores opções, que tem um espaço legal de tech, que tem dinâmica de trocar jogada, a jogada não é tão opressiva, dá pra quebrar a mesa também, esse tipo de coisa. O que a Konami faz? Se você não sabe, agora é que eu entro no assunto de verdade do vídeo, tá? A Konami lançou... é porque eu não tinha gravado ainda um vídeo falando das cartas novas de Dragon Tail, por isso que eu quis fazer o vídeo desse jeito, tá? Mas se você não sabe, a Konami lançou aqui, ó, nessa coleção, que vai lançar ainda no OCG, a próxima, né? Eles lançaram 3 cartas novas, que não tem nome das cartas do... como é o nome dessa coleção mesmo aqui? Justice Hunters, né? Que não são cartas com o nome dos arquétipos Justice Hunters, mas dá suporte especificamente para eles. Então, o Justice Hunters trouxe, como eu disse, Canine, que é um deck de Exceed 5, e aí eles lançaram um galo aqui, um galo psíquico, que é exatamente um monstro rank 5. Então, eles lançaram esse cara para Canine, mesmo que o nome dele não seja Canine. Eles lançaram também, ó, um Light Beast Link 2. Então é um Link, Light, Beast e que tem efeitos parecidos com o Yuumi, mas não tem Yuumi no nome. Mas obviamente a proposta aqui foi dar um suporte para Yuumi. E qual é o outro deck que tem? O Dragon Tail. E o Dragon Tail acabou recebendo também um bichinho aqui, ó. Recebeu um monstro que o material de fusão dele é um dragão mais o Spellcaster. Legal, porque aí, pelo menos, vocês viram que eu passei aquela outra jogada, que é com o máximo de economia de cartas, com a Fimena na mão, mas eu não podia fundir os dois do campo. Por quê? Porque o Dragon Tail pede um monstro na mão como material, e a Fimena não se usa como material. Então eu posso agora não ser obrigado a usar material da minha mão para fazer uma fusão. E aí esse cara me ajuda. Ele é um dragão, feito com um dragão mais um Spellcaster. Ok. E qual é o efeito dele? Aí é que a gente vai entrar na parte de estragar o formato, que é o seguinte...
perde 100 de ataque pra cada carta banida que você tem. E ele tem 3.000 de ataque. Eu não entendi muito essa parte, mas tudo bem. E agora a gente entra no segundo efeito. Seu oponente, monstros do oponente, né, que seja um dragão ou spellcaster, que for o special invocado, não podem ativar os seus efeitos enquanto esse cara, o Sacramentum Dragoon, enquanto o Sacramentum Dragoon estiver no campo, monstro special invocado do oponente, que seja um dragão ou spellcaster, não podem ativar os efeitos enquanto o Sacramento estiver no campo. Que porra é essa, cara? E aí ele tem um terceiro efeito, que você pode escolher um dragão e spellcaster no teu cemitério. Esse efeito é bom, né? Aí você faz sumo de um deles e coloca o outro no fundo do deck. E aí, inclusive, é uma forma interessante se você usou esse dragãozinho como material, você dá o efeito desse cara, invoca esse dragãozinho, deixa ele face up no campo, porque ele tem um efeito rápido de fundir e tal, e se ele é usado como material, ele nega um monte do oponente, então tem um monte de implicações interessantes. Porém, esse efeito de Floodgate aqui é pra fuder o formato, maluco. Porque é um deck, como eu mostrei pra vocês, que eu fiz questão de ir passando pelas cartas, mostrar a parada do deck e tentar falar um pouquinho sobre ele, pra mostrar que ele não é um deck tóxico, não é um deck com os parâmetros que a gente vinha se acostumando com o Yu-Gi-Oh! É um deck aparentemente bem legal, velho, bem legal. Mas aí a Konami lançou esse suporte específico que tem a única finalidade de atrapalhar a Mirror. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Nós tivemos alguns formatos que podiam ser muito mais interessantes do que eram, porque tinha alguma coisa que estragava ele. Então, esse formato agora no TCG, eu acho que o Caixeiro Unicórnio é algo que pode atrapalhar um pouco. Ficar comendo as cartas one-off do Extra Deck, sabe? Sendo que a Konami fez a gente usar as cartas desse jeito. O formato do Charlaments tinha um Dueler. E aí, quando eu falei sobre a bandeja de emergência lá atrás, que era para ser dada no Charlaments, eu nem pedi alguma coisa assim muito doida na engine, porque não era para ter realmente, as cartas eram novas, mas as coisas que atrapalhassem bastante a Mirror. O Dueler era uma delas, e eles não mexeram no Dueler. Porém, o Dueler era uma carta que já existia, e você tinha simplesmente a possibilidade de usar ele, sabe? A carta já existia. Esse cara não. É uma carta que eles lançaram especificamente pra isso. Especificamente pra isso. E aí é doideira, cara, é doideira. Beleza que se você tem algum deck que seja off-meta, no contexto do OCG pelo menos, né, que seja off-meta, e que tenha dragões e magos, você pode usar essa fusão pra jogar contra o Dragon Tail. Pode acontecer, sabe? Então o Blue Eyes é um deck que tem mago e dragão. Então dá pro Blue Eyes fazer esse cara e jogar contra o Dragon Tail. Dá pro Dark Magician, que daqui a pouco eles devem receber suporte, dá pro Dark Magician fazer esse cara e jogar contra o Dragon Tail. Mas em uma Mirror de Dragon Tail isso aqui é horroroso, cara. É horroroso. Tudo bem que pode ser que tenha dinâmicas aí, deixa eu ver. Se você usa material, né, o próprio dragão aqui, ó, por exemplo, se você usa esse dragão aqui, o novo, o Mu, se ele é usado como material de fusão e vai pro cemitério, se ele tá incluso na equação de material de fusão, você já alta esse cara, porque você dá alvo nele e nega os efeitos dele. Beleza. Se você usa o dragão verde como material de fusão aqui, ó, o dragão verde vai pro cemitério, e aí ele dá efeito, seta uma trap do deck, né, sem falar que esse cara também seta uma spell trap do deck, e aí esse cara mata um monstro do oponente sem dar alvo. Ok, você mata esse cara e desbloqueou a Mirror, né, porque o bicho que entra não vai ativar, mas os materiais que vão pro cemitério vão. Então assim, nem é pra ser tão problemático, mas o que me incomoda muito é porque isso? Especificamente nesse deck, mano. Ainda mais nesse deck. Podia ter N formas de dar o suporte pra ele. Ele não precisava ter esse efeito. Podia ser algum monstrinho que entra e mata uma carta do cara também, sei lá. Alguma coisa assim, sabe? Pra que eles fizeram uma carta com efeito de Floodgate nesse deck que atrapalha especificamente coisas do próprio deck? Especificamente ele cita dragão e mago, que é o tema dos Dragon Tail. É uma carta feita para a Mirror. Você pode até achar que é um suporte que é feito para outros decks que tenham mago e spellcaster e jogar contra Dragon Tail, como o Blue Eyes, por exemplo. Mas entenda que são 3 suportes que vieram meio que... Dá pra ver, a Konami não disse, mas dá pra ver. Eles fizeram especificamente para dar suporte para os decks da coleção, para os decks de Justice Hunters. Tá aqui o suporte para Yuumi, tá aqui o suporte para Canine, e tá aqui o suporte para Dragon Tail, é suporte para Dragon Tail. E eles fizeram isso mesmo assim, deram um suporte que tem o potencial de fuder um pouco a Mirror. De novo, como eu disse, tem alts dentro da própria engine, tá? Dentro da própria engine tem alt, o que é o lado bom disso tudo. Eu posso estar fazendo tempestade em copo d'água, mas o que me incomoda
é a ideia de jirico dos caras de fazerem isso, tá? Mas enfim, meus amigos, tá aí. Eu tentei falar um pouco sobre o Dragon Tail, né? Porque tinha saído aquela nova carta, que era o dragãozinho, eu não tinha falado sobre ele. Eu falei sobre o Canine, falando da carta nova, mas o Dragon Tail tava na minha pauta e por causa dos acontecimentos no TCG, eu acabei pulando esse tema. Então eu queria trazer falando um pouco sobre o Dragon Tail, aproveitando que ele tá sendo um deck muito competente no OCG e aproveitando esses suportes novos que foram lançados para Dragon Tail também, que é uma fusão que eu particularmente odiei, tá? Mas tá aí, é basicamente isso. Isso provavelmente não vai atrapalhar muita coisa o formato, mas era só para eu poder te deixar ciente. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau!